E aí, galera, beleza? Tudo bem? Espero que estejam bem. Agora, vamos lá para o nosso assunto chamado descolonização afroasiática. Deve estar aparecendo aí para você na tela. Já começando logo de cara com uma mini polêmica. Alguns vestibulares, ainda é raro, mas é um processo de transição, vão usar o termo independências afroasiáticas. Por quê? Porque quando você fala em descolonizar, vamos pensar o seguinte: quem coloniza? A metrópole. Quando você fala em descolonizar, quem descoloniza? A metrópole. Então, passa uma ideia de que os africanos e asiáticos são totalmente passivos no processo, o que a gente sabe que não é verdade, beleza? Então, onde eu quero chegar? Ocorreu luta pelos processos de independência. O que levou à descolonização foi a luta do povo africano, foi a luta do povo asiático, beleza? Mesmo que essas lutas estejam envolvidas em um contexto maior, eu não posso deixar de lado, em hipótese alguma, a ideia de que eles lutaram, beleza? Então, fique atento. Pode ser que você encontre provas colocando o termo independências afroasiáticas, beleza? Então, vamos lá. Item 1 da aula, galera. Item 1 da aula, fatores relacionados ao processo de independências afroasiáticas ou descolonização afroasiática. Vamos lá, primeiro fator, galera, fim da Segunda Guerra e o consequente declínio da Europa, né? A gente tem palco da guerra, são dois palcos, né? Um dos palcos é a Europa, que precisa se reconstruir, precisa se recuperar e não vai ter capital para continuar investindo nas colônias, promovendo a manutenção das colônias, beleza? Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto importante relacionado à Segunda Guerra é entender que muitos dos soldados que lutaram na Segunda Guerra, eles eram soldados das áreas coloniais. E aí você tem um soldado negro ou um soldado eventualmente asiático lutando do lado de um soldado europeu. E nesse sentido, é enfraquecido cada vez mais aquele mito da superioridade do homem branco. E olha que interessante, a luta é contra o nazismo, a luta é contra o fascismo, mas vamos pensar aqui principalmente em nazismo, que dizia que existe uma raça superior. Agora, olha que interessante, eu tenho um europeu que está do lado de um negro, lutando contra um regime que diz que existe uma raça superior. Vamos pensar no processo de dominação das colônias no século XIX. Elas estão inseridas nesse contexto de superioridade barra inferioridade de raça, que a partir da Segunda Guerra fica em descrédito, beleza? Eu não vou falar que ele deixa de existir, porque infelizmente existe até hoje, mas passa a ser bastante contraditória essa defesa de superioridade branca, se numa guerra você tem brancos e negros, brancos da Europa e negros da África e da Ásia, muitas vezes juntos, lado a lado, usando o mesmo tipo de arma e, enfim, lutando contra o inimigo comum, que é o nazismo. Beleza? Então, não vou falar que cai por terra, que cai definitivamente, mas esse argumento de superioridade enfraquece muito. Beleza? O segundo fator, galera, é a pressão da ONU. A ONU, ela vai falar sobre um princípio que se chama autodeterminação dos povos, que já apareceu em algumas provas. Princípio defendido pela ONU para a libertação dos povos que eram colonizados. Princípio de autodeterminação dos povos. O que significa isso, né? Que todos os povos têm o direito a ter o seu próprio governo, a ter liberdade e a ter o seu próprio governo. E a ONU bate muito nessa tecla. Agora, vamos pensar, quem são os principais membros da ONU? São países da Europa Ocidental. Quem são os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, Conselho Permanente da ONU? Países da Europa Ocidental, Estados Unidos, enfim, áreas que tinham colônias. E, então, essa ideia de uma dominação de colônias, ela começa a cair por terra. Beleza?
Outro ponto importante, que é o terceiro ponto colocado aí na tela para vocês, é o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. Nossa, Neto, que legal! Super bacana! Estados Unidos e União Soviética com amor no coração e defendendo a libertação de áreas coloniais. Nem um pouco de amor no coração. Apenas o interesse estratégico em querer que a área libertada se torne uma área de influência ou capitalista ou uma área de influência do socialismo soviético, beleza? Uma área de influência dos Estados Unidos, capitalista, ou uma área de influência da União Soviética. Então, é por isso que eles estão apoiando esses processos de libertação. Muitas vezes promovendo intervenções armadas diretas em áreas em que está ocorrendo o processo de libertação. Por quê? Guerra Fria, galera. Pano de fundo, Guerra Fria. Fechou? Formas de libertação, galera. Segundo tópico aqui colocado para vocês. As formas de libertação estão colocadas logo abaixo aqui, ó. Luta de independência promovida pelos colonos, traduzindo, galera, guerra. Os colonos fizeram guerra contra a metrópole, atentados contra a metrópole. Então, uma participação efetiva dos colonos contra as metrópoles. Isso é muito importante. Eu retomo a ideia do início da aula. Por isso que muitos vestibulares hoje, o mundo acadêmico, as universidades começam a falar em independências afroasiáticas. Mas existem casos em que a própria metrópole anuncia o processo de libertação. A metrópole fala, eu vou libertar a colônia. Beleza? Também existe essa possibilidade. É importante entender que essa possibilidade não elimina a guerra. O fato da metrópole falar que vai libertar, ou eventualmente até libertar, não evita que ocorra uma guerra ali na colônia. Por que, Neto, que não evita que ocorra uma guerra? Essa guerra vai ocorrer porque grupos coloniais querem assumir o controle da colônia. E lembre que o processo de neocolonialismo ou imperialismo que a gente viu acabou unindo povos de etnias diferentes. Essa união forçada de etnias contribui com o surgimento de guerras. Então, mesmo que a metrópole vá embora pacificamente, anuncie que vai embora, fala, estou saindo, estou deixando o território, não precisa fazer guerra, pode ser que ocorra sim guerra, porque uma etnia que assumiu o controle do país, e que acabou de nascer, que acabou de se libertar, e uma outra etnia não quer deixar, ou também que assumiu o controle, muitas vezes essas etnias não vão entrar em acordo. Beleza? Então, essas ideias gerais, galera, do item 1 da aula, são ideias fundamentais, muito, muito importantes e bastante presentes em provas, beleza? O cara, no vestibular, em geral, ele não quer que você fique decorando processos que ocorreram em diversas colônias. Por quê? Porque são, galera, são dezenas de colônias que vão surgir. O número de países que começa a surgir depois da Segunda Guerra, ele é um número bastante elevado. Tem gráficos que vão mostrar isso, a quantidade de países que vão surgindo no pós-Segunda Guerra. Então, você não tem como saber todos os países que nasceram em função desse processo de libertação da metrópole. É impossível, mas você tem que ter uma noção desse processo, uma noção do que está acontecendo. Isso é muito importante e é esse item que passou essa noção para vocês, beleza? Então, fique muito atento com o item 1 da aula, quando você for fazer aí as suas tarefas. Vamos lá. Próximo slide. Conferência de Bandung, em 1955. Normalmente, o que o cara faz é comparar a Conferência de Berlim com a Conferência de Bandung. Então, a Conferência de Berlim, em 1885, é que estabeleceu a partilha da África. A Conferência de Bandung, ela é a Conferência da Descolonização. 29 nações afroasiáticas declaram apoiar a descolonização. Pode ser que o vídeo tampe um pouquinho aí a palavra descolonização, está simplesmente escrito descolonização. Beleza? Essas 29 nações, elas vão criar um bloco que vai ficar conhecido como o Terceiro Mundo. Qual a ideia desse bloco? Vamos entender uma coisa. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, União Soviética e leste europeu, países socialistas que eram controlados pela União Soviética. Vamos lembrar da aula de Guerra Fria. A ideia dessas nações afroasiáticas é falar assim, peraí, o meu bloco
não é o bloco de países capitalistas, eu não sou capitalista, muito menos avançado. Então, eu não me encaixo ali, não faz parte, não faz sentido eu fazer parte do chamado primeiro mundo. Tampouco vou fazer parte do segundo mundo, que são países socialistas, em especial países ali do leste europeu. Então, eu prefiro pensar que eu sou parte de um bloco não alinhado ao primeiro mundo ou ao segundo mundo. Portanto, eu sou o terceiro mundo. Eu sou um bloco independente. Netos, eu preciso saber que países que participaram, gente, 29 países, 29 nações. É impossível, tá? Você saber, e também tem ação que faz parte, depois sai, depois entra novamente no bloco do terceiro mundo. Enfim, o que você precisa entender? O que tem em comum entre os chamados países do terceiro mundo? O que tem em comum entre essas 29 nações? São países extremamente pobres e subdesenvolvidos, e que estavam se libertando ou haviam acabado de se libertar no pós-Segunda Guerra. Beleza? Objetivos da conferência: cooperação entre afroasiáticos, estudo de problemas afroasiáticos, discussão da política de discriminação racial. Então, a ideia é colocar em pauta, moçada, a discriminação racial. Por que áreas foram colonizadas? Por que áreas foram dominadas? Por que áreas foram exploradas? Porque o homem branco europeu, ele disse que existem raças superiores e inferiores. Então, ou a gente coloca isso na pauta, ou problemas dessa ordem vão continuar acontecendo. Beleza? Então, isso é muito importante, galera. A Conferência de Bandung aparece bastante em prova. E também fazendo um alerta para vocês. Se você olhar de forma bem objetiva, o termo terceiro mundo, ele não pode ser aplicado para qualquer país. Então, é muito comum, muitas vezes, você ver o Brasil ser chamado de país de terceiro mundo. Quais os erros? Uma questão de vestibular pode até perguntar quais os erros contidos na frase: o Brasil é um país de terceiro mundo. Então, o primeiro erro contido na frase: o Brasil não era colônia nesse período aqui de 1955. Ele não havia acabado de se libertar. O Brasil se libertou em 1822, beleza? Nossa independência foi lá no século XIX, é um outro quadro de independências. Isso já não permitiria que a gente fosse chamado de terceiro mundo. O segundo fator é que hoje a gente não usa mais o termo primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, uma vez que a Guerra Fria acabou. Então, esse termo ele deve ser usado somente quando a gente pensa em Guerra Fria. Beleza? Bom, dito isso, vamos lá. Consequências da Conferência de Bandung. Então, a primeira consequência, galera, é a retomada do conceito conhecido como panafricanismo, União dos Africanos. A ideia é de que os africanos têm que se unir, não para formar um país, não para formar um país como Bolívar defendeu aqui na América, panamericanismo, uma única nação de língua espanhola. Não, a ideia do panafricanismo não é essa, de união para formar um país, mas de união para mostrar que existe uma cultura do negro que precisa ser valorizada. União para mostrar que existem religiões que precisam ser valorizadas, reconhecidas como também importantes. União no sentido de mostrar que a África teve uma história, que existiram reinos na história africana. Existiram lá no Egito Antigo, por exemplo, reinos que chegaram a construir pirâmides tão magníficas quanto as pirâmides do Egito e que nunca apareceram na cultura, nunca apareceram como um elemento da cultura negra. Então, mostrar que os negros tinham sim um conhecimento de engenharia, de arquitetura, mostrar que a alimentação do continente africano precisa e pode ser valorizada. Então, essa é a ideia do pan-africanismo. O pan-africanismo, ele nasce, moçada, ainda no próprio século XIX, mas era muito fraco, ele não tinha força, que é o momento que a África está sendo dominada. Esse conceito de pan-africanismo que nasce no XIX, ele ganha muita força na primeira metade do século XX. Eu coloquei aqui para vocês. Por que, Neto, que ganha força na primeira metade do XX? Porque ocorreu nesse período a Primeira Guerra. E com a Primeira Guerra foram chamados soldados das áreas coloniais para lutarem do lado dos soldados metropolitanos. Olha que interessante. O cara foi tirado da colônia dele para lutar lá na Europa.
E mais interessante ainda, ele mostrou bravura, ele mostrou coragem, ele eventualmente auxiliou o homem branco em determinadas situações. E aí o homem branco passou a olhar para o negro de uma outra forma. Falou, opa, esse cara não é inferior da forma como diziam. Olha que coisa. Então, o panafricanismo ganha muita força quando soldados negros voltam para casa no pós-Primeira Guerra e falam assim, mãe, pensa na cena, mãe, pai, eu não sou inferior, como diziam os governos daqui, como diziam as autoridades metropolitanas aqui, a gente não é inferior não. Eu fui condecorado lá na guerra porque eu salvei homens do exército, porque eu tive atitudes heróicas, porque eu libertei pessoas durante a guerra, ou porque eventualmente eu matei pessoas durante a guerra, mas matei pessoas que eram vistas como inimigas. Então eu não sou inferior não. Aliás, eu vi um branco ter o mesmo medo que eu tenho, ou mais medo do que eu tenho. Então eu não sou inferior não. Pronto. Foi dada a munição para o panafricanismo na primeira metade do século XX. Esse conceito veio ganhando força, veio ganhando força, veio ganhando força, vai ganhar mais força com o pós-segunda guerra. Beleza? E aqui, galera, para tentar colocar em prática essas ideias do pan-africanismo, ocorreu a Conferência dos Povos Africanos de 1958. O que é isso, né? Uma conferência para tentar colocar em prática essas ideias do pan-africanismo que eu mencionei para vocês. Qual foi a grande decisão dessa conferência, o grande legado dessa conferência? Qual a conclusão dessa conferência? Está escrito para vocês aí. O futuro dos africanos deve ser decidido por africanos. É entender que até então, galera, o futuro dos africanos era decidido por países da Europa, pelas metrópoles, beleza? E agora estão falando, não, chega. Nós sabemos dos nossos problemas, nós é que temos que resolver os nossos problemas, beleza? Por quê? Porque sempre o olhar europeu vai ser um olhar que não vai ser suficiente para resolver os problemas locais. Porque o europeu ele vai enxergar a África a partir do prisma dele, a partir da visão dele. Ele não tem uma visão profunda do que acontece. Beleza? Galera, também cai bastante conferência de Bandung. Então, esses dois primeiros slides, sem dúvida, são os mais importantes dessa aula de descolonização afroasiática ou independência afroasiática. Agora eu vou entrar nos detalhes, tá? A gente vai para os detalhes. Vamos ver alguns casos da África, alguns casos da Ásia, até porque é impossível, como eu disse, saber e conhecer todos os casos e não é esse o objetivo do seu vestibular. Mas tem situações que são meio que gritantes e que precisam ser vistas, precisam ser analisadas. Beleza? Então vamos lá. Casos da África, galera. Vamos olhar alguns casos da África. Vamos começar aqui com Ruanda, galera. Então, eu vou pegar o auxílio da canetinha mágica aqui para tentar auxiliar vocês. Perceba que Ruanda, um minúsculo país aqui, que está ao norte de Burundi, beleza? Durante a colonização alemã, está colocado aqui, ó, colônia alemã até a Primeira Guerra. Durante a colonização alemã, o que aconteceu é que Ruanda e Burundi tornaram-se uma coisa só. Lembra da Conferência de Berlim, que criou fronteiras artificiais? Então, olha que situação complexa. Vamos olhar para as etnias que existiam naquela região. Os Tutsis, preste atenção, os Tutsis, está aqui, ó. Juntando as duas áreas, Burundi mais Ruanda, os Tutsis representavam 9% da população. E os Hutus, 90% da população, o que dá 99% da população. E aí existia 1% de outras etnias. Uma das que se destacava é essa que eu até coloquei para vocês aqui, os Twa, beleza? Então, Hutus, 90%, Tutsis, 9%.
Isso considerando a união de Burundi com Ruanda como um único país, enquanto a Alemanha dominou o território. Só que a Alemanha, galera, lembre que a Alemanha, ela perdeu a Primeira Guerra, não é que ela perdeu, né? Não respeitaram a proposta do Wilson, o presidente Woodrow Wilson, dos 14 pontos. Houve a Conferência de Versalhes, que considerou a Alemanha culpada, e a Alemanha teve que abandonar todas as suas colônias. Todas as colônias, galera, todas. E aí, Ruanda se tornou uma colônia da Bélgica, galera, de 19 até 62. A colonização belga, ela foi bastante complexa no seguinte sentido. Os belgas, eles apoiam os tutsis, eles apoiam a minoria, transformando essa minoria numa aristocracia. Então, tá aqui. Eu vou contornar aqui para tentar esclarecer para vocês. Os alemães também faziam isso. Os alemães também tinham transformado os tutsis numa aristocracia. E por que belgas e alemães fazem isso? Por que eles transformam os tutsis numa aristocracia? A aristocracia é um grupo superior. Por que eles dizem que esse grupo é superior? Eles vão alegar que esse grupo é o grupo que está mais parecido, fenotipicamente falando. Eles não usavam o termo fenotipicamente falando, mas eu estou usando esse termo para você entender. Eles vão dizer que fenotipicamente falando, esse grupo está mais parecido com o europeu. É o que mais se aproxima, porque eles têm a pele mais clara, eles são mais altos e eles têm o nariz mais fino. Vou repetir. Belgas e alemães vão dizer que os tutsis são superiores. Não superiores ao europeu, mas superiores às demais etnias. Porque são mais altos, porque tem o nariz mais fino, porque tem a pele mais clara. Beleza? E baseados nessas ideias, belgas e alemães, primeiro alemães, depois belgas, vão permitir que os tutsis tenham acesso à educação. As outras etnias não. Então, vão permitir que eles estudem, vão permitir que, como consequência deles estudarem, eles tenham acesso a alguns cargos públicos. Então, eles vão ser a elite colonial que detém cargos públicos, que trabalha para as autoridades metropolitanas. Beleza? E, Neto, por que eles apoiam a minoria? O que eles ganham apoiando essa minoria? Com o apoio dessa minoria, eles conseguem ter um maior controle e conseguir uma maior exploração sobre os Hutus. Essa é a ideia. Então, como os Hutus não estudavam, não tinham acesso à educação, não podiam ir para a escola, só para você ter ideia, muitas vezes era medido o tamanho do nariz do cara. Qual etnia que você é? Não sei, porque eu poderia ocorrer do cara não saber da etnia que ele é. Em geral, a questão da língua permitiria que ele soubesse. Mas, eventualmente, ele nascia numa área ali que as línguas já estavam misturadas e ele não sabia. Poderia não saber a origem étnica dele. E aí, quando ele chegava para se matricular na escola, as autoridades mediam o nariz do cara para dizer se ele tinha direito de estudar ou não. E se o cara não estuda, obviamente que vai sobrar para ele o pior tipo de trabalho. Então, sobravam para os Hutus os trabalhos mais braçais. Beleza? Agora, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Tem a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra, a Bélgica sofreu bastante com a Segunda Guerra, como outros países da Europa. Então, a Bélgica já não tem mais forças para controlar aquelas regiões. E a ONU também começa a pressionar e falar que os povos têm direito à liberdade. Como eu mencionei anteriormente, a ONU diz: vocês têm que ir embora. Vocês têm que ir embora. E aí a Bélgica, ela anuncia que vai embora em 1960. 60 para 61. E a ONU fala: beleza, você vai embora, então, peraí, não é simplesmente você ir embora. Deixa eu organizar um plebiscito, vou perguntar para a população quem deve governar, qual etnia deve governar.
Olha que coisa interessante. A ideia da ONU foi, vamos levar democracia para eles. Vamos levar democracia para eles. A melhor forma da gente ser justo com eles é levando a democracia. Então, a gente pergunta para eles qual sistema que eles querem. Se eles querem monarquia, se eles querem republicanismo. E qual etnia que deve governar. Moçada, não precisa ser um gênio da matemática para entender. 90% da população era Hutu. Então, o resultado do plebiscito deu o sistema republicano administrado pelos Hutus. Pronto. Os Hutus, depois de serem excluídos durante o período colonial, de sofrerem racismo, preconceito, de terem o nariz medido para poder estudar ou não, agora eles chegam ao poder. E ao chegarem ao poder, eles iniciam um processo de vingança. Os Hutus promovem vingança. Os Hutus começam a matar os Tutsis e a dificultar a vida dos Tutsis. Neto, mas é o governo Hutu que faz isso? Não, o governo não faz. Mas o governo também não dificulta que os Hutus façam isso. Os Hutus que não são do governo, que a população deixe, né, de fazer isso. O governo não proíbe os Hutus de fazerem isso. O governo faz vistas grossas. Então, os Hutus começam a matar Tutsis. Era comum que os Hutus cortassem a perna dos Tutsis. Nossa, Neto, cortar a perna? Sim, porque a alegação dos Tutsis é que eles eram superiores por serem mais altos. E aí eles passam a ter as pernas cortadas, galera, pelos Hutus. E o governo, como eu disse, ele meio que dá uma de João sem braço, finge que não consegue controlar. Por quê? Porque, no fundo, aquele sentimento de vingança faz parte dos próprios membros do governo. Ainda que oficialmente o governo não ataque, insisto, ele faz vistas grossas aos ataques promovidos pelos Tutsis. O que restou para os Tutsis, galera? O que restou para os Tutsis para poder se defender? Eles formaram uma guerrilha. Então, você tem, a partir de 62, galera, uma violenta guerra civil. Está aqui. Os Tutsis estão sendo expulsos do país. Os Tutsis estão sendo expulsos do país. Beleza? E os que ficam no país, eles formam a Frente Patriótica Ruandesa. Vou repetir, FPR. Frente Patriótica Ruandesa. É uma guerrilha que vai se formar para poder lutar contra os Hutus. Então, guerra civil, galera. Guerra civil, tá? E a ONU presente ali, acompanhando a guerra civil, mas com a ideia de que todos os povos têm direito à liberdade, com a ideia de que os africanos têm que decidir o seu destino, que é uma ideia que foi batida pelos próprios africanos lá no Congresso Pan-Africano. A ONU está ali olhando a guerra acontecer, e eventualmente evitando que a guerra pudesse tomar proporções maiores, mas ela não promoveu nenhuma interferência direta, galera, nesse processo. Muito bem, o que vai acontecer? Em 1994, o presidente Hutu, preste atenção, o presidente Hutu, Habyarimana, ele inicia negociações com a Frente Patriótica Ruandesa. Nossa, Neto, mas qual a ideia? A ideia é essa aqui, Hutus mais Tutsis. Ele pensa em formar uma coalizão de governo. Por que, Neto? Porque para acabar a guerra civil, beleza? Tutsis, não tem um i, beleza? Tutsis. Imundo ali, beleza? A ideia é formar uma coalizão de governo para acabar com a guerra civil. Falar assim, peraí, vamos parar com esse negócio de Hutu se vingar, tudo ser superior. A única forma é a gente se unir e formar um único governo aqui para Ruanda e poder viver em paz. E essa negociação, ela incomoda os dois lados. Alguns Hutus ficaram incomodados porque queriam continuar no poder e queriam continuar se vingando. E alguns Tutsis também ficaram incomodados, falaram assim, como você vai se unir com um Hutu, como você vai unir com um cara que é inferior? Tanto ele é inferior que ele veio se vingar. Uma pessoa que fosse superior, ela não iria se vingar. Então, essa negociação, ela
incomodou os dois lados. E o avião do Habyarimana, ele explode, moçada. Ele explode e possivelmente, porque foi um atentado. Agora, quem promoveu o atentado? Foram os Hutus ou foram os Tutsis? Ninguém sabe. Mas os Hutus vão dizer que foram os Tutsis. Os Hutus vão dizer o seguinte, tá vendo? Ele foi negociar com os Tutsis, que sempre nos maltrataram, que sempre fizeram mal pra gente, que se acham superiores. E olha o que aconteceu. Ele foi assassinado. Aí, galera, após a morte desse presidente que tentou pacificar a situação, aí veio o caos, galera. Aí veio um processo chamado Genocídio de Ruanda, em 1994. Vamos dar uma olhada aqui. O que aconteceu? Moçada, os Hutus, eles conseguiram comprar da China. Ó, perceba que a gente está em 94. Não sei se vocês lembram que teve um momento que a China produzia aqueles produtos de qualidade duvidosa e vendia a um preço super barato, super barato. Por quê? Porque a China tem uma grande quantidade de mão de obra, vocês estudam isso nas aulas de geografia, mão de obra barata. Então, teve uma época que a China espalhava aqueles produtos que custavam centavos, né, galera? Aqui no Brasil, popularizou as lojas de produtos chineses, produtos 1,99. E o que aconteceu? Os Hutus conseguiram comprar facões da China por um preço muito barato, muito barato. Lembre que os Hutus são 90% da população. E eles distribuem esses facões. Eles distribuem para a população Hutu. Então, o Hutu compra, o Hutu distribui para o Hutu. E eles combinam que os Hutus devem matar todos os Tutsis que eles encontrarem. Todos, eles não devem perdoar nenhum. E aí começa esse processo conhecido como Genocídio de Ruanda, em 1994. Em 12 semanas, galera, em 12 semanas, 800 mil mortos. Mais de 1 milhão de mortos no total, tá? E 2,5 milhões de refugiados. Então, é uma aula que permite que você trabalhe com o termo refugiado, beleza? Que é algo que tem sido comum nas provas, nas questões de vestibular. Falar sobre refugiado, que é um drama que existe até hoje, né? O drama dos refugiados. E, Neto, por que essas imagens aí de diversas cabeças? Porque os Hutus, o combinado era cortar a cabeça dos Tutsis. O combinado entre os Hutus era corte a cabeça dos Tutsis. Então, como mostram as imagens aí, muitos Tutsis tiveram as cabeças cortadas e muitas dessas cabeças não foram imediatamente encontradas. Elas foram sendo encontradas ao longo do tempo, galera. Então, foram sendo criados cemitérios de cabeças, galera, conforme essas imagens aí mostram para vocês. E o que aconteceu, Neto? O que aconteceu foi a divisão. Voltando aqui para vocês acompanharem no mapa, né? A divisão Ruanda-Burundi. Então, você já imagina, talvez consiga entender, né, que a divisão foi uma forma encontrada para diminuir a matança aí dos Tutsis, não vou falar que encerrar, né, mas diminuir esse atrito. Por quê? Porque basicamente Ruanda ficou com o controle dos Hutus, né? A maioria da população Hutu. E os Tutsis foram fugindo para outras áreas. Olhando para o mapa aqui, você consegue imaginar. Eles vieram para Burundi, que era a área original deles, fugiram para Uganda, fugiram para o Quênia, fugiram para Tanzânia, fugiram para Moçambique, fugiram para Angola, fugiram para Zâmbia, fugiram para África do Sul, galera. Beleza? Então, isso é a questão do drama de refugiados que vai existir em função das diversas guerras civis que ocorreram no continente africano no período da descolonização. Fechou? Vamos avançar, galera. Em geral, tá? Às vezes você fica assustado com o nome, com os números. Neto, não vou guardar quem que era da onde, qual etnia que era maior, que menor. Não se preocupe com isso. Virá.
Você vai ver que virar, o cara vai colocar um texto para você falando. Vai colocar um texto. Você vai ter que ter uma visão geral do processo. Beleza? Você vai ter que ter uma visão geral do processo. Essa visão geral é muito importante. Galera, vamos para a próxima área. Argélia, galera. Porta de entrada aqui, ó, para o continente africano. Uma área muito, muito disputada, galera, por franceses, por ingleses, depois inclusive pela Alemanha. Mas quem acabou controlando a Argélia foi a França, galera. Colônia francesa até 52. Lembre que o norte, a aula que a gente teve lá no primeiro semestre, lembre que o norte da África é uma área de colonização islâmica. Então, o que aconteceu, galera? Você tem aqui Marrocos, área islâmica, Líbia, área islâmica, Tunísia, área islâmica, Argélia, área islâmica. Beleza? E surge na Argélia a Frente de Libertação Nacional. Frente de Libertação Nacional. Às vezes pode ser que apareça assim, ó, FLN. Beleza? FLN. E a FLN, ela vai usar uma coisa chamada terrorismo contra a ocupação francesa. Beleza? Terrorismo. Minha religião não é respeitada, meus costumes não são respeitados, meus valores não são respeitados, então também não vou respeitar a vida, a sua vida. Então, esses grupos da Frente de Libertação Nacional, muitos deles seguidores do Islã, eles vão se organizar, então facilita muito porque eles todos são alfabetizados, né? E nas áreas de colonização islâmica, a alfabetização ela é muito forte por causa da leitura do Alcorão, que é obrigatória. Então, eles se organizam e, de forma milimétrica, promovem ataque a franceses em 70 lugares diferentes. Isso assustou muito a metrópole. Foram ataques muito bem coordenados, sabe? Em locais diferentes da Argélia. 70 locais diferentes. O resultado disso é que a metrópole envia 500 mil soldados para a Argélia. Agora, perceba, galera, a metrópole envia 500 mil soldados para a Argélia, isso em meados do século XX, no pós-Segunda Guerra. O que acontece na prática é que, embora a França mande esses soldados, grande parte desses soldados eram estrangeiros. A França tem um exército que é composto por estrangeiros, chamado Legião Estrangeira. Então, assim, soldados também, não é que eles vão fazer corpo mole, eles não podem fazer corpo mole, mas há um violento conflito, mas os soldados franceses, eles, de alguma forma, eles têm uma certa indignação ali com o processo. Ocorre um conflito, um violento conflito, e você tem mais de 1 milhão de mortes. A estimativa é que no mínimo morreram 1 milhão de mortos. E a França percebe que, assim, vão continuar ocorrendo atentados enquanto ela não conceder a independência. Então, ela concede a independência, ela reconhece a independência da Argélia, em 1952. Beleza? Nesse caso, perceba que a colonização islâmica ela é fundamental, porque, diferente do que a gente vê em Ruanda, por exemplo, não ocorre luta entre etnias. Por quê? Porque esses grupos já haviam se entendido em torno de uma cultura comum, de um eixo comum, que é o eixo do Islã, é a cultura do Islã. Beleza? Isso é fundamental. Então, é um país, olhando para o continente africano, que vai se organizar muito melhor do que os países da África subsaariana. Beleza? Não é que não vai ter problema, né? Vai ter problema também, mas consegue aí se estabilizar de forma mais rápida. Galera, África do Sul, rapidinho aqui, vamos passar pela África do Sul, a área de colonização holandesa, galera, no século XVII, ok? Depois chegam os ingleses, a partir do século XIX, inclusive vão fazer guerra com os holandeses, a Guerra dos Boeres, que a gente viu lá na aula de imperialismo. Depois da guerra, a vitória inglesa, e os ingleses vão se apossar de todo esse território aqui, que vai passar a se chamar União Sul-Africana a partir de 1910. Só que os ingleses vão fazer um acordo com os descendentes de holandeses, os Boeres, e falar, não, aqui é tudo branco, então vamos criar um governo de coalizão. Eles criam um governo de coalizão, se unem e falam, a gente tem que pegar território dos negros.
a gente tem que submeter os negros. E aí é criado um regime chamado apartheid, moçada, um conjunto de leis segregacionistas em 1913 e 1990. O ápice dessas leis segregacionistas é a segregação geográfica, né? Os negros foram colocados nas áreas mais pobres, eles dividiram o país em várias partes e colocaram os negros nas áreas mais pobres e os brancos ficaram com as áreas mais ricas. Os negros poderem ir trabalhar para os brancos nas áreas mais ricas, eles tinham que usar um passaporte, a chamada lei do passaporte. Então imagina, se você esquece o seu passaporte, o problema que você tinha, punição, prisão, apanhava da polícia, beleza? Então o Nelson Mandela, que vocês já ouviram falar certamente, ele fazia parte de um partido que lutava contra o apartheid e ele foi um dos grandes incentivadores de rebeliões contra a lei do passaporte, ok? E acabou sendo preso, né? Ele foi preso em 64, tá? E ficou preso até 1990, são 26 anos de prisão, 26 para 27 anos de prisão. O que acontece, galera, é que em 61, pensa só, pós-Segunda Guerra, criação da ONU, a ONU falando que os povos têm direito à liberdade. A ONU olhando para o apartheid e falando assim, meu, esses caras são loucos, promover um regime de segregação racial, pegar as melhores partes do território, as áreas mais ricas, e falar que são deles e jogar os negros para as áreas mais pobres. Não faz sentido nenhum. Então a ONU, ela começa a condenar o apartheid, galera. A ONU começa a fazer críticas ao apartheid. Essas críticas elas vão se intensificar em 76. Mas por que, Neto, que se intensifica em 76? Porque em 61, olha que coisa louca, em 61 ocorre a independência. A África ganha sua independência. A metrópole, a Inglaterra, ela não deu conta de permanecer ali pela pressão que ela sofria, pelo desgaste que ela sofria. Então, ela concede a independência. Mas o governo que existia, ele, e que se formou pós-independência, ele promoveu a manutenção do regime. Olha que coisa maluca. E aí a ONU, em 76, fala assim, não tem jeito. Eu vou começar a pressionar países a pararem de fazer comércio com vocês, porque não dá para manter essa situação. Os Estados Unidos se pronuncia contra o apartheid. Olha que coisa maluca. Os Estados Unidos, né? Sim. Mas, nossa, tem racismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se pronuncia contra o apartheid porque estava tendo Guerra Fria. Eles estavam querendo que o governo se autodeclarasse capitalista, alinhado aos Estados Unidos. Guerra Fria. A União Soviética condena o apartheid. A União Soviética estava também muito preocupada com essa questão relativa à Guerra Fria. Então, a União Soviética falou, poxa, a gente tem que bater forte contra o apartheid. Uma das bandeiras do socialismo é a união dos povos. Não interessa a cor, raça, religião, etc. Então, a União Soviética também condena o apartheid. Então, diante de toda essa pressão, galera, não teve jeito, tá? Em 1990, esse sujeito aqui, ó, que era o presidente da África do Sul, Frederic de Klerk, ele anuncia negociações para acabar com o apartheid. E graças a essas negociações, o Mandela foi solto da prisão em 1990, tá? O Mandela foi solto da prisão, ele foi preso até 90. Aqui, ó. E brilhantemente o Mandela propõe, após a libertação dele, ele passa a ser um grande defensor da união entre brancos e negros e não da vingança, já que agora ocorreriam eleições livres para todo mundo e os negros poderiam votar em candidatos negros. Inclusive o Mandela foi candidato. E um ponto forte da defesa dele foi a união e não a vingança. Beleza, galera? Então, por isso que o Mandela acaba entrando para a história. É eleito, se torna presidente da África do Sul em 94 e consegue trabalhar com a ideia de união e não de vingança. Por isso que se tornou muito famoso, se tornou uma das personalidades mais famosas e conhecidas aí do século XX. Aqui você tem uma imagem do Mandela junto com o Desmond Tutu.
que foi um bispo do alto clero, gente, bispo, membro do alto clero, que lutou contra o apartheid, uma figura fundamental na luta contra o apartheid ao lado do Mandela. Até porque quando o Mandela foi preso, ele continuou firme na luta. E um ponto interessante é que o alto clero era composto por brancos. E os brancos da igreja também defensores do apartheid, mas ele conseguiu, no meio ali clerical, colocar as ideias dele e pressionar bastante a igreja para, em algum momento, também condenar o apartheid, beleza? Então é isso, galera. Com isso a gente encerra a África do Sul. Vamos lá para o Congo, galera. República Democrática do Congo, que era simplesmente Congo. Falei do Congo lá na aula de imperialismo. O Congo foi colônia do rei Leopoldo II da Bélgica, de 85 a 908. Lembre que o rei Leopoldo, ele promoveu atrocidades na Bélgica. Ele fez da Bélgica uma fazendinha dele para ele literalmente brincar de caçar pessoas, para ele explorar recursos minerais em benefício próprio. Se ele não conseguisse uma determinada quantia de imposto, ele cortava o braço das pessoas. Ele cometeu diversas atrocidades na Bélgica. Tanto é que na manifestação contra estátuas, né, que ocorreu esse ano, então assunto para você ficar atento, a imagem dele logo de cara, né, imagem não, mas a estátua dele logo de cara foi uma das que veio abaixo, beleza? Depois, o próprio governo belga oficialmente assume o controle, tá, do Congo de 1908 a 1959. Deixa eu corrigir aqui, galera. Senão vai ficar errado para vocês. É importante que eu corrija. De 1908, tá? A 1959, 1960. Agora tá certinho. Opa. Ok? Tá aqui. O que aconteceu, galera? Final dos anos 50. Mesma conjuntura, mesmo contexto. Estou olhando o que está acontecendo à minha volta. Estou olhando outras áreas que estão se libertando. Estou olhando o que está acontecendo com Ruanda e Burundi, a guerra civil, beleza? Na verdade, aqui não tinha começado a guerra civil ainda, né? Mas eu estou olhando os atritos que aconteciam aqui, porque já aconteciam, né, entre as etnias. Então, nesse contexto, final dos anos 50, manifestações populares, a população começa a falar em independência, população que sofreu muito com as atrocidades do rei. Então, o cara que sofreu as atrocidades, de repente ele já até morreu nesse período, mas o avô dele, o filho dele, melhor dizendo, está ali, lembra do que aconteceu com o pai. Beleza? Então a população sai para a rua sem dó e coloca fogo na capital, galera. A capital chamava-se Leopoldville, em homenagem ao rei Leopoldo. E a partir do momento que eles colocam fogo na capital, né, nas principais áreas que simbolizavam o controle belga, o poder belga, os prédios públicos, né, do poder belga, aí não teve jeito. Praticamente que a Bélgica já tem que pensar num processo de libertação. Além disso, tem um líder muito importante chamado Patrick Lumumba, ou Patrice Lumumba, e ele evoca o conceito de panafricanismo, da Conferência Pan-Africana que tinha ocorrido um ano antes, falando o destino e futuro dos africanos tem que ser a partir dos africanos, das ideias dos africanos. Então, toda essa situação contribui com a independência em 1960. Quando a gente fala que a Bélgica concede, galera, ela foi forçada a conceder. Infelizmente, é uma outra área em que tem início uma guerra civil, porque diferentes grupos querem tentar assumir o controle do país. O próprio líder da independência, Lumumba, foi assassinado e, infelizmente, o Congo passou dos anos 70 até 2001 por sucessivos governos ditatoriais, beleza? Então, é um país que também demorou para atingir estabilidade, galera. Demorou para atingir estabilidade, beleza? Agora a gente vai para duas últimas colônias, e aí eu encerro a parte de África, que é a parte 1 da aula.
Vamos para duas colônias aqui, Angola e Moçambique, cujas independências estão relacionadas a Portugal, acontecimentos em Portugal. Primeiro vamos falar de Angola, galera. Então nós temos aqui Angola, colônia portuguesa, galera, colônia portuguesa. O que vai levar à libertação dessa colônia? Em Portugal ocorre a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974. 25 de abril de 1974. Tem que dar um espaço ali também. Aí, vocês acabam entendendo errado. 25 de abril de 74 ocorre o fim do salazarismo, o fim da ditadura do Oliveira Salazar. A ditadura do Salazar começou em 1928, galera. Um ditador, simpatizante do fascismo, simpatizante do nazismo, ele morre, mas a ditadura dele ainda continuou, mesmo após a morte dele. E essa ditadura durou até 1974. Deixa eu pegar a canetinha aqui novamente. E essa ditadura durou até 74, galera. Tenho dificuldade de pegar a caneta aqui, aguenta a mão. Aí, beleza. O que aconteceu, Neto, que levou ao fim da ditadura? Houve um movimento em Portugal, liderado por membros do Exército, principalmente membros do Exército de patente média, não era alta patente nem baixa patente. Homens de patente média do Exército falaram que era hora de democratizar Portugal, desmilitarizar Portugal e desenvolver Portugal. E para isso a ditadura tinha que acabar. Agora pensa que interessante, se eu vou acabar com a ditadura, que é a ideia de controle da população, se eu vou democratizar Portugal, não faz sentido que eu continue tendo colônias. Então, esse movimento de fim do salazarismo faz com que o Exército declare que haverá a libertação das colônias, que as colônias vão se libertar. E a partir do momento que é anunciado que haverá a libertação das colônias, o que ocorre é que surgem nas colônias frentes de libertação para acelerar esse processo. Porque a ideia é que a libertação seja lenta, gradual, para evitar guerra, para evitar conflito, e aconteceu justamente o contrário. Essas frentes de libertação, elas aceleram o processo, elas querem acelerar o processo, só que elas não entram em acordo para quem vai governar, qual delas vai governar. E o resultado é que uma longa guerra civil toma conta de Angola, galera. As frentes de libertação estão colocadas aqui, as siglas também. Não se preocupe com isso, tá? Uma lida basta. Dá uma lida no slide da aula e isso é mais que suficiente. Não precisa decorar essas siglas, não. MPLA, Movimento Popular pela Libertação da Angola, liderada pelo Agostinho Neto, que vai controlar uma área chamada Luanda. Frente Nacional de Libertação da Angola, FNLA, controlada pelo Oden Roberto, que vai exercer o domínio sobre o norte de Angola. E a UNITA, União Nacional pela Independência Total de Angola, controlada pelo Jonas Savimbi, que controla o sul de Angola. Mas não deu outra, galera. Está ocorrendo Guerra Fria nesse contexto. A União Soviética começa a financiar a MPLA. Está aqui. MPLA recebe financiamento da União Soviética. Cuba resolve auxiliar a MPLA. Por quê? Porque a MPLA se torna socialista. Mas Cuba não tem dinheiro, né? Cuba é pobre. Pois é, Cuba é pobre. Adivinha o que Cuba fez? Enviou o que para Angola? Enfermeiros e médicos, galera. Enfermeiros e médicos. Ok? Cuba vai enviar enfermeiros e médicos para Angola. Também enviou soldados, mas um número baixo, pequeno. Não é a importância não está nos soldados, mas nos enfermeiros e médicos. Meio que virou um padrão de Cuba oferecer esses auxílios, beleza? Tanto é que você conhece aí o programa Mais Médicos, que veio para o Brasil, que foi cancelado, enfim, só para você entender que essa prática cubana ela já existia.
Galera, como está ocorrendo Guerra Fria, os Estados Unidos vão promover o financiamento da UNITA e da FNLA também. É que o financiamento da FNLA durou até, vou colocar aqui, ó, até 1987. 87, beleza? E aí os Estados Unidos parou de financiar a FNLA e ela foi extinta, galera. Ela foi extinta porque deixou de ser financiada, beleza? Já as duas aqui, a UNITA e a MPLA, mantiveram a guerra civil até 2002, beleza? Conforme eu coloquei ali na apresentação. A grande questão é que a UNITA, para não permitir que a MPLA avançasse sobre os seus territórios, já que a MPLA estava tendo uma vantagem na guerra, ela vai se proteger com minas terrestres que foram enviadas pelos Estados Unidos. Foi uma brilhante ideia dos Estados Unidos junto com a UNITA. Então vamos tentar entender aqui. Imagina que essa área aqui, norte desse retângulo, é controlada pela MPLA e ela vem avançando em direção aos territórios da UNITA. Tá? Que estão aqui embaixo. Esses territórios aqui são da UNITA. Qual foi a brilhante ideia da UNITA junto com os Estados Unidos? Vamos fazer um cerco, vamos nos proteger, colocando aqui minas terrestres. 12 milhões de minas terrestres são colocadas no território. O resultado é que pessoas explodem em Angola até hoje, galera. Essa situação também é uma situação que vai levar um grande número de refugiados. Por quê? Porque de repente tem um campo minado próximo da sua casa, próximo do local que você mora. E você não sabe exatamente onde está a mina terrestre, beleza? Situação que também levou a um grande número de refugiados. E aí é interessante destacar que muitos desses refugiados, eles vêm para o Brasil, galera. Muitos desses refugiados vêm para o Brasil. O Brasil é um país de língua portuguesa, beleza? Fiquem atentos com isso, tá? Hoje, Angola ainda tem problemas com essas minas terrestres, com a necessidade de desativar essas minas terrestres, só que é um processo caro e arriscado. Então, Angola não tem recurso para fazer a desativação dessas minas, e obviamente que nenhum país quer gastar com isso também, e fora o risco de você poder perder vidas promovendo esse processo de desativação das minas. Ok? Então, um problema gravíssimo que existe em Angola até hoje. Já foram estudadas formas de desativação dessas minas, explodindo as minas, tentando colocar ali rebanhos na região das minas terrestres, o que também não pega bem, né? Foi repudiado pelas entidades protetoras dos animais. E, enfim, é uma situação aí bastante tensa até os dias de hoje, tá? O resultado, moçada, dessa guerra, só para finalizar, é que em 2002 foi morto o líder da UNITA. Então, acabou de existir a UNITA, sumiu a UNITA. Lembrar que o financiamento dos Estados Unidos sobre a UNITA, galera, acabou nos anos 90. Assim como o financiamento da MPLA também acabou nos anos 90. Por quê? Por causa do fim da Guerra Fria. Então, essas guerrilhas continuaram em luta, mas sem os recursos que elas recebiam antes. E aí o líder da UNITA, como eu disse, foi assassinado. O resultado é que é assinado um cessar-fogo. Essas guerrilhas baixam suas armas e quem acaba assumindo o controle do país é a MPLA, que é socialista. Então, teoricamente, olha que coisa. A partir de 2002, nós temos um governo socialista instituído na Angola ou em Angola. Beleza? Agora, é importante entender que é um outro contexto de socialismo, né, galera? Não tem mais Guerra Fria, não dá mais para receber apoio da União Soviética. Então, é um governo socialista, com ideologia socialista, mas que na prática está num mundo que é um mundo capitalista. Então, não vai ser um país fechado, beleza? Exerce aí um forte comércio, inclusive com o Brasil, né, galera? Inclusive com o Brasil, tá? Um dos parceiros comerciais do Brasil. Pelo menos foi um forte parceiro comercial do Brasil
durante aí os governos do PT. Beleza? Galera, Moçambique, mesma situação. Estamos aqui em Moçambique, mesmíssima situação, só que a única coisa que muda, então, o contexto é o mesmo da Revolução dos Cravos. Quando Portugal fala que vai libertar Moçambique, surgem aí os movimentos de libertação. O primeiro movimento é a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, que recebe apoio da União Soviética. Beleza? Surge um movimento que é para conter a Frelimo, que é chamada Renamo, Resistência Nacional Moçambicana contra a Frelimo. E essas duas guerrilhas começam uma guerra civil de 74 a 1990, galera. Nos anos 90, ocorrem acordos entre as duas guerrilhas e eles falam assim, beleza, vamos organizar eleições. Olha que interessante, depois de anos de guerra civil, eles organizam eleições, as guerrilhas baixam as armas, organizam eleições. Em 94 foi eleito o líder da Frelimo. Então, olha que interessante, Moçambique, teoricamente, também se tornou uma área socialista. Moçambique aderiu ao socialismo nos anos 90, mas também já é um momento que não tem Guerra Fria, que não tem força, mais o socialismo, não vai receber recurso financeiro nenhum. Beleza? Mas é importante entender, veio a se tornar também um forte parceiro comercial do Brasil, país de língua portuguesa, que também teve relações muito fortes estabelecidas com o Brasil aí nos anos de governo do PT. Moçada, bandeira de Moçambique, um ponto interessante para a gente destacar aqui e finalizar a aula. Verde, riqueza do solo. Preto, simbologia ou analogia do continente africano. Amarelo, riqueza do subsolo. Lembrar que a África, lembrar que essas áreas, né, ricas em recursos minerais, né, que foram explorados aí pelas potências imperialistas. Mas vamos olhar que interessante aqui. Você tem uma AK-47, uma arma, AK-47, fuzil Kalashnikov, criado na Segunda Guerra pelos soviéticos, especificamente ali em Rússia. Essa arma foi produzida até 2010, tá, galera? Pra vocês terem ideia da importância dela. Então, a arma cruzada aqui com uma ferramenta, que é uma ferramenta de prática de agricultura. Beleza? Uma enxada. A arma cruzada com a enxada e um livro embaixo. Então, a simbologia é resistência ao colonialismo, agricultura, luta armada e educação. Beleza? Essa é a simbologia que levou o processo de libertação. É óbvio que país pobre, instável e que não conseguiu, infelizmente, colocar em prática aí da forma como se espera a ideologia da educação. Tá? Mas, pelo menos do ponto de vista ideológico, no quesito ideia, eles propagandearam e almejaram a ideia da educação para todos, que é algo que não existia na época de dominação colonial, beleza? Eles foram dominados aí por Portugal. Galera, com isso eu encerro essa parte da aula que é de descolonização olhando para a África, tá? Na próxima aula, parte 2, a gente vai para os casos da Ásia, beleza? Fico por aqui, abraço, tchau, tchau, até a próxima.